advogado ele não pode chegar na sala de audiência sem entender, sem compreender sobre o poder de polícia do juiz, o poder que é concedido pela lei, pelo Estado. O juiz ele está na audiência representando o Estado. O juiz é o responsável por colocar ordem no ato de audiência. Quando nós assistimos filmes, normalmente os filmes eles abordam muito, é claro, o tribunal do júri, a questão de ordem do direito criminal, direito penal. Então você tem ali o tribunal do júri, mas por vezes eu tenho certeza que a gente vê lá o juiz bater o martelo quando está muito barulho e dizer assim, ordem no tribunal. A lei representa exatamente esse poder de polícia que é concedido a todo juiz, seja na área civil, na área penal, na justiça do trabalho, em qualquer área. Qualquer juiz atuando, ele está revestido de poder que foi transferido a ele pelo Estado, pela lei. Certo? Então, o nosso tema de hoje, nosso tema para a nossa discussão, para a gente debater um pouquinho hoje sobre esse assunto de extrema importância, é o poder de polícia concedido ao juiz. É claro que o poder de polícia, meus amigos, ele não dá ao juiz total liberdade para o juiz também destratar as partes, para o juiz ser descortês com as partes. Não é o que se espera do magistrado, muito pelo contrário. O magistrado, o juiz preparado, o juiz que sabe exatamente do seu papel, o juiz seguro de si, ele vai conduzir da melhor forma possível para que na audiência haja paz. Primeiro porque na audiência já existe uma tensão muito comum quando as partes chegam, as partes porque não tem costume de estar na justiça. Até mesmo entre os advogados e entre os juízes, porque, na verdade, a audiência, com exceção da conciliação, quando há conciliação, mas existe um litígio ali. Existem pontos contraditórios e que cada um está querendo provar a sua verdade. Então, é comum que exista uma certa tensão, que exista discordância, mas é claro que o respeito, no mínimo, entre os profissionais tem que existir. Às vezes, as partes acontecem de ofensas. Por exemplo, quem trabalha na área de família vê que, às vezes, até agressões físicas acontecem. No início da minha advocacia, eu fiz algumas poucas audiências na área de família, e na área de família é muito complicado porque envolve, mais do que qualquer outra área, a questão da emoção. Acho que na área criminal também tem muito isso, mas a questão da área de família, porque ali, às vezes, por exemplo, um divórcio, são duas pessoas que se uniram e, enfim, chega um momento que eles vão se separar, então existe uma questão emocional muito forte e que acaba gerando um embate. Mas na relação de trabalho, meus amigos, isso também acontece, às vezes porque havia confiança entre empregado e empregador e aquilo se quebrou por algum motivo. E, enfim, o juiz ele está ali. Qual é o papel do juiz? É colocar ordem nos momentos em que essas discussões acaloradas elas acontecerem. Às vezes existem advogados que são realmente mais aguerridos, eles acabam sendo até ofensivos. Isso acontece, às vezes, pelo temperamento normal da pessoa, pela sua forma de falar, às vezes parece agressiva, mas não é nem que ele queira, mas às vezes é. Às vezes a agressão é intencional, às vezes a tentativa de diminuir o colega, às vezes a tentativa de humilhar a parte contrária, às vezes a tentativa de ofender diretamente o colega ou a parte contrária acontece. E o juiz ele está ali exatamente para colocar ordem nesse momento, quando tudo acontece. Para quê? Para que o ato, a audiência, ela possa ocorrer da melhor forma possível. Para que as provas que precisam ser colhidas, elas sejam colhidas da melhor forma possível. E todos nós, advogados, juízes, Ministério Público, partes, nós temos a obrigação, segundo o próprio CPC, de cooperação para o ato. Cooperação para que o processo ele tenha um bom andamento, cooperação para que o ato de audiência, que é apenas um dos atos do processo, no nosso caso do trabalho, ele tenha bom andamento. Então, o artigo 360 do CPC, ele vai dizer que ao juiz pertence o poder de polícia, certo? Cabendo ao juiz o quê? Incumbindo-lhe ao juiz, ele vai dar lá 5 orientações, 5 ordens
daquilo que compete ao juiz agir na audiência trabalhista. Não só na audiência, em todo o processo, mas na audiência, porque na audiência existe essa questão mais palpável, por assim dizer, do poder de polícia do juiz, exatamente por conta da oralidade, por conta da presença das partes e por conta ali do dever e poder do juiz agir imediatamente. Então, ao juiz incumbe, ao juiz cabe manter a ordem e o decoro na audiência trabalhista, no nosso caso. O juiz é responsável, meus amigos, por essa ordem, não podendo permitir comportamento inadequado de quem quer que seja. Pode ser Ministério Público, pode ser advogado. Às vezes é um pouco complicado, porque eu já falei isso em alguns outros momentos, eu sempre digo que, infelizmente, na nossa área de atuação, existe uma certa vaidade de alguns poucos colegas advogados ou juízes, ou mesmo Ministério Público, que querem se impor de forma inadequada, porque simplesmente não querem, porque querem mostrar que sabe, que tem conhecimento de que o juiz, que não existe hierarquia entre juiz e advogados, enfim. Mas o nosso papel é fazer o nosso melhor trabalho. E eu posso dizer para você, existem discussões, parte delas na audiência, que na verdade elas só atrapalham quando as partes querem se impor, ou seja juiz, seja advogado, seja procurador, e acaba que as partes que eu digo, os profissionais, as partes verdadeiras, reclamante e reclamado, é que acabam tendo por prejuízo quando isso acontece. Então, o nosso papel é também auxiliar para o bom andamento. Mas se isso não acontecer conforme esperado, se houver atitudes inadequadas, qual é o papel do juiz? Reprimir na mesma hora. O juiz ele tem o dever de fazer isso. Ele pode fazer ex officio ou ele pode fazer a pedido, por exemplo. Pense você o seguinte, você está fazendo uma audiência e toda vez que você faz uma pergunta para a testemunha ou para a parte contrária, o advogado da parte contrária, ele começa a rir, balançar a cabeça, ele começa a te desmerecer, ele começa a te diminuir, ele começa a dar opinião, ele começa a atrapalhar a construção da sua prova oral e o juiz nada faz. Se o juiz ele pode ex officio solicitar que o colega se comporte de forma adequada, mas se ele não fizer, você enquanto advogado, isso aqui é uma questão extremamente prática. Você enquanto advogado, você deve, na mesma hora, excelência, pela ordem, eu gostaria que vossa excelência falasse com o colega para que ele se comportasse da forma adequada, porque o comportamento dele está atrapalhando o meu trabalho. Afinal, estamos todos aqui para trabalhar, eu só quero fazer meu trabalho. Então, peço que vossa excelência, por gentileza, fale com o colega para que ele apenas faça o papel dele, mas também respeite o meu trabalho. Porque assim você se impõe, você se coloca no lugar de um profissional que sabe o que está fazendo, independente de qualquer coisa, seja lá quem for. Isso às vezes pode acontecer com o advogado da parte contrária, que é inexperiente, e às vezes por ser inexperiente, por não ter conhecimento, ele quer fazer alguma coisa para mostrar para o cliente dele que ele está sendo um bom advogado. Ou então também pode ser que seja um advogado experiente, mas que, por outro lado, não tem maturidade. Gente, a maturidade para qualquer pessoa, na qualidade de pessoa e de profissional, ela faz toda a diferença. Porque um advogado que ele é experiente, que ele tem conhecimento técnico e que ele tem maturidade, ele jamais vai fazer isso. Ele jamais vai desmerecer, ele jamais vai diminuir, porque ele sabe que a forma correta dele fazer é, se tem alguma coisa errada, ele vai impugnar, ele vai protestar, ele vai peticionar nos autos e informar. Então, assim, nunca caia nessa posição de querer diminuir o colega da parte contrária, mas também nunca se deixe, não deixe quem quer que seja, ainda que seja um advogado mais experiente, ele tentar te diminuir na audiência. É claro, você não vai entrar em discussões desnecessárias, mas seja sempre de forma cortês, solicite para que o juiz ele possa colocar ordem naquele momento, para que o juiz ele possa intervir naquele momento, chamando a atenção do colega que, infelizmente, é um imaturo. Às vezes tem idade, mas é um menino. Às vezes ele não consegue perceber que ali é um momento sério que cada um está só, simplesmente tem a obrigação de fazer o seu trabalho.
Ok? E aí talvez você me pergunte, e quando isso, essas ofensas é do juiz? Nós temos uma aula específica em que nós falamos sobre como você deve agir. Existem casos, claro, nós presenciamos aqui na minha região, tem um juiz em específico que é muito engraçado. Ele é totalmente cortês. Ele fala com os advogados antes de entrar na sala de audiência: "Ô, doutor, como é que vai?" Na maior educação. Mas quando ele senta na mesa de audiência, parece que ele se transforma. Mas não é nada pessoal. Você percebe que não é pessoal porque ele trata todas as pessoas do mesmo jeito. Partes, advogados. E aí a forma, o modus operandi dele é que ele é extremamente grosseiro. Mas não é com a intenção. O que eu percebo dele? A intenção dele é que as partes não mintam. Então ele faz pressão. Primeiro, a pessoa está nervosa, está diante de um juiz. E quando vê o juiz falar alto e grosso, de forma intensiva, então o que acontece? Por vezes a parte, eu já tive algumas audiências com ele, que a parte, mesmo sabendo, chegou na hora, disse: "Eu não sei como informar", e aí o que fazer? O que você faria? O poder de polícia é do juiz, e aí eu sou advogado. Mas aí você, como advogado, de certa forma, você vai atuar de forma a preservar o direito do seu cliente. Que essa forma cortês de tratar as pessoas é também obrigação do juiz. A gente vai ver aqui no decorrer. Então, você tem que se manifestar, excelência, pela ordem. Eu vou pedir que vossa excelência seja mais cortês. Por quê? A testemunha, ela sabe o que precisa, o que, na verdade, as questões subjetivas do processo. Mas da forma que vossa excelência está agindo, não está ajudando porque a parte está nervosa, a testemunha está nervosa em dar a resposta. Então, eu vou pedir que vossa excelência, por favor, se ele pedir para constar, esse juiz mesmo, ele sempre deixa o advogado constar se quiser, protestar, enfim, mas você faz o seu papel. Mas sempre, claro, de forma educada. Não adianta também você querer alterar a voz, querer discutir. Às vezes eu vejo muita discussão, infelizmente, desnecessária entre juízes e advogados, que só atrapalha. É o que eu penso. Então vamos lá. O juiz, ele deve também, incumbe ao juiz ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportarem inconvenientemente, aqueles que se comportam inadequadamente. É importante ressaltar que a ordem de retirada da sala deve ser utilizada somente em situações extremas. Assim, em situações extremas no seguinte termo, porque veja, se você é a parte, o advogado que está defendendo o direito do seu cliente, aí realmente tem que ser o extremo do extremo. Se você realmente está atrapalhando, se você está tratando a parte contrária com um xingamento de baixo calão, se você não respeita o juiz de forma nenhuma, então o juiz ele tem, pelo poder de polícia, todo o direito de mandar se retirar, ou até uma das partes quer levantar para agredir a outra fisicamente. Então o juiz, diante do poder de polícia, ele tem todo o direito. Mas aí é o quê? Último caso. Às vezes, não seria o caso, por exemplo, porque essa ordem de mandar se retirar da sala do magistrado pode ser com qualquer pessoa que esteja atrapalhando o bom andamento da audiência. Ainda que essa pessoa não esteja dentro da sala, que coisa interessante. Mesmo que ela não esteja dentro da sala de audiência, o juiz ele pode solicitar que aquela pessoa se retire do recinto, por exemplo, do salão de pregão, porque às vezes é um salão de pregão pequeno, por ser uma vara pequena, e a gritaria do lado de fora está atrapalhando o andamento. Já aconteceu comigo numa audiência, a gente está fazendo a audiência e a testemunha ela falava extremamente baixo. Então, quando a gente perguntava, o juiz não ouvia, mandava ela repetir para poder constar em ata, e às vezes a gente também não ouvia o que foi dito. Aí o juiz às vezes mandava dizer outra coisa, colocar outra coisa na ata, como a ata ela deve ser fidedigna, a gente chamava atenção, ou eu, o advogado da parte contrária, e o juiz acabou pedindo para o secretário chegar na porta e avisar: olha, pede para o pessoal, por favor, fazer um pouco de silêncio, que nós estamos instruindo o processo e está atrapalhando. O secretário foi lá e avisou. Demorou 5 minutos, de novo a mesma zoada. Tinha muita gente no salão, né? Os salões aqui são grandes, mas tinha uma pessoa que estava junto da porta da audiência, que era a próxima audiência. E eles conversando ali, acabou que estava atrapalhando. O juiz mandou de novo o secretário, dizendo que, por favor, que eles fizessem silêncio e continuassem. Quando foi a terceira vez que aconteceu, demorou uns 10 minutinhos, de novo, o juiz aí levantou. E olha só, se vocês continuarem com esse barulho aqui, eu vou mandar chamar a polícia para vocês se retirarem daqui. Se vocês não se retirarem voluntariamente. Aí pronto, nessa hora aí o juiz ele saiu ali com a toga e tal, né?
Então pronto, aí amansou, todo mundo passou a se comportar e nós conseguimos concluir a audiência. Então veja, isso faz parte do poder de polícia e juiz, não é só para quem está na audiência, é qualquer pessoa, em qualquer lugar, que esteja atrapalhando o bom andamento da audiência. Aí talvez você até me pergunte assim, aí vamos supor, num caso bem extremo, e se tiver tendo uma obra do lado de fora, e lá tá aquela barulheira, quebradeira, máquina ligada, de forma que atrapalhe, e o fórum for pequeno e for do lado desse lugar, for próximo de forma que está atrapalhando. Bom, aí eu penso que o juiz ele teria que agir pela razoabilidade. Solicitar que alguém fosse lá informar se não dá para parar lá, porque às vezes não tem jeito também, a obra precisa ter andamento e não tem como parar aquele serviço naquele dia. Então aí, se realmente está atrapalhando de forma que está inviável, aí seria um dos motivos até que poderia se requerer com a concordância das partes. E o juiz entendendo assim o adiamento da audiência para que o ato ele pudesse se concluir sem lisura, né? Sem nenhum prejuízo para nenhuma das partes. Ok, meus amigos? Incumbe ao juiz também requisitar, quando necessário, força policial. Aqui é a mesma coisa. Somente em casos extremos. Às vezes acontece, eu já estive. Uma certa feita, eu estava na sala de audiência e assistindo. Não era uma audiência minha, a minha audiência era umas 2 audiências depois daquela. E o advogado, uma pessoa experiente também, mas eu sei que ele se exaltou demais com o juiz, ao ponto de dizer que ia dar um soco no juiz. E aí foi aquela coisa toda, o juiz ele teve que chamar um policial para poder colocar ordem ali na coisa, né? Força policial. Então, a questão da requisição de força policial também são em casos extremos. Por exemplo, força policial, o juiz pode designar para a testemunha que devidamente convidada, ou estando ciente do ato de audiência, está lá na ata anterior que ela seria testemunha, o juiz informou para ela sobre os riscos do não comparecimento dela da audiência, que poderia convocar força policial, e ainda assim ela não compareceu. Então a lei diz que o juiz ele pode requisitar, quando necessário, no caso desse seria, porque a própria lei diz, força policial. Então, mais um ato de poder de polícia do juiz. Um outro que nós colocamos aqui, que está na lei, é tratar com urbanidade as partes, os advogados, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo. No nosso caso, que participe da audiência. É aquilo que eu falei. E se o ato inadequado for do juiz? Ou seja, é dever do juiz, pertence ao juiz, cabe ao juiz agir, tratar as partes e profissionais que estão ali conduzindo o ato juntamente com o juiz, tratá-los com urbanidade, tratá-los de forma cortês. Até porque, principalmente para as partes, já existe uma certa distância, pelo simples fato da parte chegar na audiência sabendo que vai estar diante de um juiz. É comum. Por vezes, as partes, quando eu chego na audiência, ficam dizendo, doutor, estou super nervosa, estou super nervoso e tal. As pessoas não têm costume de todos os dias estar diante de um juiz, estar na justiça, num órgão da justiça. Então, nada mais salutar que o juiz ele possa amenizar essa tensão da audiência. É tão bom quando a gente pega um juiz que ele é educado, com um juiz que ele consegue dar uma leveza para o ato de audiência. Mas é claro, o juiz tem horas que ele vai ter que ser enérgico, porque senão se acorda solta demais. Tem advogado que não respeita, tem parte que não respeita. Então é necessário, né, que exista esse equilíbrio que será feito por parte do juiz, às vezes agindo de forma enérgica, com o poder de polícia de forma aflorada, às vezes de forma mansa, pacífica, fazendo com que a audiência ela possa se concluir sem nenhuma lesura e da melhor forma possível. Um outro ponto seria registrar em ata com exatidão todos os requerimentos apresentados em audiência.
A ata de audiência deve ser o local onde nós devemos, nós vamos falar especificamente da necessidade de registro em ata, mas ele deve ser um documento fidedigno às ocorrências, aos requerimentos, ao protesto, a tudo que acontecer na audiência. Imagine que, num caso como esse que eu citei agora há pouco, o advogado se exaltou e queria dar um soco no juiz, então pode muito bem isso se fazer constar, ou o advogado queria dar um soco na parte contrária, ou, por exemplo, uma das partes queria agredir a outra, seja verbal ou fisicamente. Então, esse ato pode sim constar em ata, ou melhor, ele deve constar em ata, tá certo? Então, até mesmo para inibir que há outros atos dessa forma aconteçam na audiência, porque o juiz ele está ali de verdade para colocar ordem nesse negócio. É o cara, o juiz é o cara da ordem, né? Não quer dizer que ele manda no advogado, que há uma hierarquia, mas ele é o cara que foi ali determinado por lei e com poder concedido pelo Estado para colocar ordem no ato da audiência. Agora, é o seguinte, algo interessante sobre o poder de polícia que podemos citar é a questão da vestimenta do juiz, advogados e partes. Isso aqui é interessante porque até mesmo na questão da vestimenta, o juiz ele pode interferir, ele pode intervir. Porque nos tribunais, normalmente, quando você chega num órgão do judiciário, qualquer órgão, tem lá dizendo o tipo de roupa que não pode dar acesso à parte. Roupa transparente, roupas com decote, boné, bermudão, short, chinelo. Então, normalmente é o que tem lá na entrada dos fóruns, esse comunicado. Então, de certa forma, o juiz ele tem todo o direito de agir de forma com o poder de polícia para poder fazer com que isso também seja cumprido. E é o que nós vamos ver agora. A primeira coisa que eu gostaria de citar, nós temos lá, nós já falamos em outro momento sobre o uso da toga e da beca, da toga do juiz e da beca dos advogados. Mas veja, a toga utilizada pelo juiz é um símbolo, é um dos símbolos que representa a autoridade do magistrado, que representa o Estado naquele momento. Então veja, o juiz, pelo simples fato do título e da toga, realmente representa. É normal que as partes cheguem e olhem para o juiz com certo respeito, exatamente por conta das suas vestes, porque transmite essa autoridade, transmite esse poder concedido pelo Estado. Ele é aquele que tem o poder de administração do ato da audiência. Então, veja, há quem discorde, é claro, por achar que a toga, inclusive, ela até distancia as partes do juiz. Isso pode acontecer? Depende. Depende da situação. Porque, assim, a toga, ela, na verdade, é esse símbolo que vai dar essa visão de alguém que tem ali a autoridade para estar presidindo o ato de audiência. Mas é o seguinte, então, ao invés de colocar distanciamento, eu entendo que, na verdade, ele realmente deva usar, por conta dessa questão por essa questão da autoridade que o juiz ele deve ter. Então, assim, se o juiz decidir em alguns casos, nós vemos até juízes que optam por não utilizarem e que deve ser também, claro, respeitado. O juiz está ali simplesmente para cumprir o seu papel e da melhor forma possível. Agora, o seguinte, existem regiões, por exemplo, se você vai para uma região de qualquer interior do país que fique distante da capital, normalmente as pessoas são pessoas com pouca instrução, se trata de pessoas com baixa renda, então normal que o juiz ele possa se vestir de forma a se aproximar mais das partes, até para que a parte ela possa ter uma liberdade ali de trazer as informações que o juiz precisa para o seu convencimento com a verdade e também sem medo, para que ele possa trazer as informações apenas necessárias para o ato. Então, o que acontece, meus amigos?
O juiz, ele pode optar livremente por não usar também a toga, certo? O que isso tem a ver com o poder de polícia? Exatamente pela transmissão do símbolo, que transmite poder, né? O poder daquele que ordena o trâmite ali, que está, na verdade, administrando as ocorrências. O advogado, ele usa beca. Acabei colocando toga aqui, mas vou corrigir. O advogado, ele usa beca. Porém, não é comum que isso aconteça nas sessões, nas audiências no primeiro grau. Advogado nenhum usa a beca no primeiro grau. Isso acontece mais quando o advogado vai fazer a sustentação oral, porque já tem uma beca lá na tribuna e os advogados, à medida que eles vão subindo na tribuna para sustentar, eles vão utilizando a beca que fica lá, que normalmente é disponibilizada pela própria OAB, Ordem dos Advogados. E normalmente os advogados no primeiro grau, eles usam terno e gravata. Se todos os advogados e advogadas utilizassem beca, isso sim, sem dúvida, causaria um distanciamento entre as partes. Imagine o juiz de toga, os advogados de beca e as partes iam acabar realmente se sentindo distante dessa questão, desse acesso à justiça. Mas é claro que o advogado ele deve usar roupas que sejam ali, claro, permitidas pelo tribunal. Não pode ser qualquer tipo de roupa. Tem tribunais que vão permitir simplesmente uma camisa social, até mesmo calça jeans. Ele vai se utilizar até mesmo porque não existe uma lei que determine o uso de terno e de gravata, em que pese o CNJ se manifestou há pouco tempo sobre a questão da necessidade do uso de terno e gravata. E por que essa questão é importante? É importante porque o juiz, a depender do caso, pode inclusive chamar a atenção dos advogados sobre a sua vestimenta, mas claro, observada a proporcionalidade. Se o tribunal libera, por exemplo, e diz que o advogado ele pode usar camisa social sem gravata, sem terno, mas com roupa social, o advogado vai chegar lá de calça jeans, por exemplo. Aí é só observar para o tribunal. E o que é isso? É o poder de polícia em ação. O juiz podendo se utilizar desse poder de polícia. Por isso, o ideal é que o advogado também oriente o seu cliente, no caso do cliente, que ele está de forma inadequada, o advogado ele deve, na preparação para a audiência, já orientar. É uma coisa básica, mas o óbvio precisa ser dito. Então, o que o advogado vai fazer? O advogado ele vai simplesmente informar a parte que ele não pode ir para lá usando boné, usando bermuda, de chinelo, que ele precisa ir com roupas que demonstrem o mínimo de decência, conforme se espera no órgão do judiciário. A maioria das pessoas já sabe como que funciona, mas é sempre bom avisar que, por exemplo, não permite roupas transparentes, para mulheres roupas com decote. Custa nada avisar para não ter surpresa. Se acontecer uma surpresa, é claro, sempre tem o que fazer. Você pode sim conversar com o juiz, tentar mudar a situação, mas é muito complicado. Então, o melhor é que a surpresa ela não exista. O melhor é que você possa, na verdade, prevenir as intercorrências. Numa audiência, existem muitas coisas que podem acontecer de forma inesperada. Mas perceba o seguinte, quando você se previne, quando você tem conhecimento das técnicas necessárias, quando você se preparou para a audiência, você pode evitar o máximo de ocorrências inesperadas possíveis, sem sombra de dúvidas. Agora veja, o que fazer caso, assim mesmo orientada, a parte ou testemunha compareça no prédio do fórum com roupas inadequadas e for impedida de acessar a sala de audiência pela segurança do tribunal ou pelo próprio juiz? Então, assim, meus amigos, digamos que você avisou, fez lá o seu dever de casa, quando tomou conhecimento da data de audiência, audiência presencial, mandou todos os dados do seu cliente, informou o número do processo, data, horário e informou também da necessidade de observar a vestimenta adequada, lembrando que o tribunal... E por que isso é importante? Às vezes a parte vai, não é porque ela quis ir com uma roupa qualquer, uma roupa inadequada. Às vezes, porque é uma questão de cultura do local. Por exemplo, nas cidades praianas é cultura, é comum que as mulheres usem decote, que usem roupas mais curtas.
Isso acontece corriqueiramente. É comum que os homens andem de camiseta, de chinelo, de bermuda. Então, o que você vai fazer? Não adianta a gente pensar assim, ô gente, será que a pessoa não sabe que tem que ir? Às vezes não. Às vezes a pessoa nunca entrou no tribunal. Às vezes é a primeira vez que a testemunha está entrando no fórum para testemunhar. Ou até mesmo a parte. É a primeira vez. E como ela confiou que o advogado, qualquer coisa diferente, qualquer questão que fosse importante ela saber, falaria, o advogado não falou, então para ela está tudo certo. E aí, vamos lá, imagine que você falou e quando chegou lá, a parte simplesmente não conseguiu acessar, porque a segurança do tribunal impediu esse acesso dela. Então, nesse caso, se foi a segurança que impediu o acesso, o ideal é que você possa tentar liberar o acesso da parte ou da testemunha, falando com o juiz, caso do processo, ali entre o intervalo de uma audiência e outra, você pede ali para conversar com o juiz rapidinho, explica a situação e pede para que ele libere, informando da importância de que aquela testemunha seja ouvida, certo? E se for a parte, você vai, mais do que nunca, insistir para que o juiz ele possa observar a situação, tá certo? Então, o juiz ou o próprio diretor do fórum, você pode pedir ali, se tiver no fórum, você pode pedir para que seja liberado, informando que, na verdade, a parte, informa lá que por algum motivo ele não entendeu, não é uma pessoa que tem costume de estar nos fóruns e acabou se equivocando e foi com a roupa que, de certa forma, foi barrada. Agora pense o seguinte, se o impedimento for realizado pelo próprio juiz, meu amigo, em que pese seja um pouco mais complicado, porque realmente se o próprio juiz já disse, não, essa parte ela não vai ser ouvida, ela está no fórum aqui, ela deveria saber que ela tinha que vir com roupas adequadas para poder testemunhar ou então para poder ser parte, para se apresentar como parte do processo. Então, nesse caso, cabe ao advogado explicar para o próprio juiz o quanto que é imprescindível o depoimento daquela testemunha, o quanto que aquela testemunha precisa ser ouvida, ou mesmo pelo prejuízo que a parte terá se ela não puder participar da audiência, tendo em vista que vai ser arquivado o processo, se for autor, e vai ser um caso de revelia, se for o preposto da reclamada no caso. Então, se você conseguir, ótimo, o juiz ele pode liberar ali, se você conversa, às vezes com jeitinho, tem juízes que podem sim liberar, embora assim, quando o próprio juiz ele impede, aí realmente é mais complicado, mas às vezes, a depender do caso, você pode conseguir reverter a situação junto ao próprio juiz. Caso ainda assim o juiz negue o acesso, o advogado deve protestar. O que você vai fazer? Você vai lá nos autos pedir para ele constar o requerimento que foi feito, ele vai dizer por que ele nega, ele vai fazer constar em ato que ele está negando, porque a roupa é inadequada, que está assim, está assim. E depois você vai constar o seu protesto.